Oi, gente, como é que vocês estão? Tô passando por aqui para gravar mais este vídeo. E o assunto de hoje, como vocês viram aí no anúncio, no tema do vídeo, é voltar ao Brasil. Muita gente me pergunta se eu tenho desejo de voltar ao Brasil, quando eu volto ao Brasil, desde que eu me mudei para Portugal, já fazem quase 2 anos. Essa é a pergunta mais frequente, principalmente da galera que tá lá no Brasil, que sempre me pergunta quando eu volto para visitar. E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa questão de voltar ao Brasil, quando eu volto, quais são as perspectivas, as datas, o planejamento, tudo que envolve a ida ao Brasil, brevemente ou não. Então vamos lá. A primeira questão, quando você vem para um outro país, né, é a questão da documentação. Se essa documentação, se você veio com visto, tudo certinho, ou se ainda é aquela leva de pessoas que vieram com a manifestação de interesse. O que acontece é que com a manifestação de interesse, você não podia voltar ao Brasil, né, e depois voltar e passar pelo processo imigratório. Porque o que é a manifestação de interesse, se a gente for relembrar aqui? A manifestação de interesse é você vinha como turista para Portugal e quando estava aqui, você fazia a solicitação de interesse de estar no país para trabalhar, para provar, né, dessa vida no país. Então você entrava com esse pedido, um pedido totalmente legal, não é uma coisa que era ilegal fazer, tanto é que você ia nos órgãos, né, competentes do país fazer essa solicitação. Mas a manifestação de interesse foi suspensa, né? E muito por causa também da CPLP, que é esse acordo entre Brasil e Portugal, né? Não só Brasil e Portugal, mas com países da língua portuguesa, que falam a língua portuguesa. E isso ajudou muito a questão dos brasileiros virem para Portugal. A CPLP, ela permite esse trânsito livre entre os dois países. Então, assim, quem vem com visto ou quem tem a CPLP, quem está regularizado no país, pode sim voltar ao Brasil. Esse é o primeiro ponto, a questão da documentação. Agora, além disso, é uma questão financeira, né? Uma organização financeira. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você decide imigrar, quando você decide mudar, né, toda a sua vida, que você já tinha uma estrutura, no meu caso, né, sendo brasileiro, uma estrutura no país, trabalho, conclusão de estudos, já tinha uma faculdade, uma família estruturada. Então, quando você decide fazer esse tipo de movimentação, isso envolve muito dinheiro. Isso envolve, sim, um planejamento financeiro absurdo, né? Porque você não vai, principalmente se você tem filhos, a gente já falou isso em um outro vídeo, da preparação dessa mudança, você não vai submeter seus filhos, você não vai submeter a sua casa, a sua família a uma situação de vulnerabilidade. Então, isso necessita de uma preparação financeira muito grande. E o inverso disso, para você ir ao Brasil visitar, também. Né? No meu caso, são 4 pessoas, então nós precisamos de uma preparação financeira muito grande. Acontece que quando você muda, que você imigra, você está se reestruturando no país. Então, é também uma questão financeira. Você precisa fazer conta. Nesse momento que você está se reestruturando, se reestabelecendo no país, vale a pena você, ao invés de juntar um dinheiro para investir aqui, você gastar esse dinheiro para visitar o Brasil em tão pouco tempo, no caso em 2 anos? Então isso já responde um pouco dessa pergunta que me fazem, porque existe essa necessidade de preparação financeira para ir até o Brasil. E eu acho que é muito recente, é muito pouco tempo para se voltar ao país, né? No meu caso, sendo 4 pessoas, uma família, eu prefiro muito mais ajudar, por exemplo, a minha sogra, a minha mãe, ajudar alguém que queira vir nos ver, que é uma pessoa, e a gente pode tentar ajudar financeiramente para essa pessoa estar aqui conosco, passar 3 meses. Essa pessoa vai ter a oportunidade de conhecer o país, de ter essa experiência de viagem internacional, se de repente ela nunca teve. Então eu acho que é muito mais relevante nesse momento trazer, né, ou receber a pessoa do Brasil aqui, do que nós nos movimentarmos para ir até o Brasil. Claro, Lid, você não sente saudade? Muita. É claro que a gente sente muita saudade. E essa é a questão que também já falamos em outro vídeo, que é uma das questões mais difíceis no processo de imigração.
são questões urgentes, né? A saudade nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Mas nós precisamos, quando a gente está no processo de mudança, trabalhar isso na nossa cabeça, trabalhar isso no nosso coração. Saber que hoje as redes sociais nos ajudam muito em relação à interação com pessoas de qualquer lugar no mundo. Não é a mesma coisa, obviamente. Você não pode abraçar, você não pode sentir o cheiro, provar o gostinho da comida, né? Aquela comida tão gostosa que a sua mãe faz para você, né? A sua receita preferida. Rir com os amigos, sair com os amigos, celebrar, né, aniversários, casamentos, noivados. É claro que a gente sente muita saudade de poder dividir tudo isso, de estar com o pessoal da igreja, da sua comunidade de fé. Tudo isso é uma coisa que nos atrai realmente a visitar o Brasil novamente. Mas tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um tempo determinado. Hoje, isso não está nos nossos planos nos próximos 1 ou 2 anos. A gente tem uma ideia a gente já saiu do Brasil com essa ideia de que nós visitaríamos ou voltaríamos para visitar o Brasil depois de 5 anos morando em Portugal. Hoje a gente não tem essa perspectiva de visitar o Brasil dentro dos próximos 2 anos. Outra questão que sempre me perguntam é: e aí? Vocês voltam a morar no Brasil? Olha, isso é uma questão também que entra dentro do mesmo cenário de que a vontade de Deus, ela é maior do que a nossa própria vontade, e o que Deus tem para nós é aquilo que nós vamos obedecer e seguir sempre. Falando do que está no nosso coração hoje, não. Hoje nós não temos vontade de voltar a morar no Brasil, porque a realidade e a qualidade de vida que nós temos morando em Portugal, morando na Europa, é bem diferente da realidade que existe hoje e que dependeria hoje no Brasil. Ainda mais porque nós fizemos essa mudança e para voltar seria tipo um retrocesso. Pensa, a gente deixou o nosso trabalho, a gente deixou a profissão e agora teria que voltar e recomeçar. E recomeçar não é fácil. Do mesmo jeito que nós estamos recomeçando aqui em Portugal, recomeçar no Brasil seria, aos nossos olhos, algo ainda mais difícil, até porque envolveria também a questão da idade, né? Nós já não somos tão novinhos. Então, recomeçar pra gente aqui já foi uma idade, ao meu ver, talvez até tardia, para uma mudança, assim, para outro país. Mas, como eu disse, tudo tem um tempo certo de acontecer. Talvez para você que está assistindo o vídeo é mais novo e está pensando em mudar de país, está pensando em sair do Brasil e morar em outro país, seja em Portugal ou seja em qualquer outro país da Europa ou qualquer outra região do mundo. Essa é uma decisão que precisa ser muito bem pensada e considerada em vários aspectos. É claro que nós também não podemos fechar o nosso coração, porque nós temos família lá que pode em algum momento precisar da gente. Então, para concluir esse vídeo, quer dizer que, primeiramente, nós estamos muito felizes com a mudança. Nós estamos muito realizados no sentido de que aquilo que a gente veio buscar, nós temos encontrado, né? Qualidade de vida, de educação para os nossos filhos, oportunidades de estudo, uma vida mais tranquila, menos estressante. Eu acho que hoje a condição que nós temos vivido em Portugal tem sido favorável pra gente. Claro que nós somos imigrantes, sempre seremos imigrantes, sempre não é a nossa nação, né? E isso sempre bate muito forte no coração. Mas do mesmo jeito que existem tantas pessoas de outras nações que fizeram suas vidas, construíram suas vidas no Brasil, né? Tantos japoneses, tantos italianos, tantos portugueses, inclusive, e espanhóis, e alemães, e conseguiram se adaptar tão bem ao país. É isso, às vezes é uma questão só de oportunidades e a gente abraçar as oportunidades. Às vezes tem a ver com o chamado, né? Deus nos chama para servir, Deus nos chama para estar em lugares que às vezes a gente nem imaginou estar também. A questão, no meu caso, é que a gente obedeceu. A gente obedeceu a um chamado, a gente obedeceu a uma direção do Espírito Santo sobre nós. E esse foi o nosso maior motivador de mudança. Mas para cada um, uma história. Para cada pessoa, uma fase. Não tem como usar como padrão a história de ninguém. Para cada um de nós, há uma história escrita pelo dedo de Deus.
Há pessoas que vieram para Portugal há muito tempo atrás, inclusive, pegaram o passaporte europeu e depois disso migraram para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, ou imigraram para outros países na Europa. Tem pessoas que vêm com essa expectativa. Nós não. Nós, na verdade, viemos com a expectativa de estar aqui. Hoje, o nosso coração está aqui. Hoje, a gente está muito feliz e temos vivido experiências boas, outras desafiadoras aqui, porque nem tudo são flores, né? Tem as suas desvantagens também. Mas hoje nós temos celebrado este tempo de estar aqui. Se amanhã vamos permanecer, não sabemos, porque nós vamos para onde o Senhor nos direcionar. Contudo, hoje nós temos provado e visto a bondade de Deus neste lugar. Então é isso. É um vídeo curtinho, porém espero ter esclarecido essas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seus comentários se você já esteve, se já foi alguém que morou em Portugal e voltou para o Brasil, quais foram as razões que te levaram a fazer esta mudança, o que te motivou a voltar. Se você está aqui e pensa diferente de mim, compartilha também. Eu vou adorar interagir com vocês, sempre de maneira respeitosa. Como eu sempre digo, vai ser um prazer para mim interagir contigo nos comentários. Um beijo.